Galera, nessa aula você vai entender como que a gente faz para ter ideias para todos os temas da redação do Enem, porque esse ano a gente teve recorde de inscritos. Isso quer dizer que necessariamente o Enem vai ficar mais fácil, mais difícil? Não tem a ver com mais fácil, mais difícil. Tem a ver com mais concorrência. E quanto mais concorrência, tu tem que se mexer, tem que se movimentar. Porque a gente sabe que o Enem ele é a forma de seleção dos melhores candidatos. A melhor forma de você ser bem escolhido é ser um dos melhores. Não tem como, não tem para onde fugir. Certo? Então nessa aula tu vai ver como interpretar o tema do jeito certo, como escolher as melhores ideias e como nunca mais ficar sem ideias para a redação. Perfeito? Repara que o terceiro tópico ele é uma consequência do primeiro e do segundo. Não adianta nada eu já te falar como é que não fiquei sem ideias, antes de eu te falar como é que você escolhe a melhor ideia. Porque uma coisa é você ter 40 milhões de ideias para usar. É possível, talvez não seja o seu caso agora. Mas se você não souber escolher bem, você vai se ferrar todo. Se você não souber interpretar primeiro, esquece tudo. Beleza? Então vamos na ordem, vamos com calma para você não se embananar. A melhor forma de você ter realmente um resultado é estudando por eixos temáticos. Então a primeira coisa, como é que eu interpreto o tema? Eu preciso entender, vamos começar aqui, como interpretar o tema primeiro. Vamos pegar esse cara aqui e vamos começar por ele, beleza? Muito bom. Anota aí, cara. Faça exatamente o que eu estou fazendo aqui para você também se organizar. Tem um caderno bonitinho, um caderno bem organizado. Não fica com aquela coisa bagunçada, aquela coisa estranha, não, aquela coisa garranchada. Organização faz muito bem para sua vida, monstro. Então, bora ver aqui. Existem eixos temáticos. E o que são os eixos temáticos? Interprete com base nos grandes assuntos. Esses grandes assuntos, eles recebem o nome dos chamados eixos temáticos, certo? É um nome bonito para grandes assuntos. Vamos falar deles aqui agora. E vamos dar exemplos de como que a gente interpreta o tema com base nos eixos temáticos. Eixos temáticos são grandes assuntos cobrados pela prova do Enem. E quando a gente fala em eixos temáticos cobrados pela prova do Enem, a gente precisa focar em três eixos temáticos, que a gente vai chamar de tipologias temáticas. Prof, tá ficando difícil? Calma, moço, tá ficando nada difícil, tem nada difícil aqui agora, nada. O que são as tipologias temáticas, hein, profinho? Meu Deus, hein? Não tô entendendo nada. Galera, tipologias temáticas são os eixos temáticos que caem no Enem, certo? É isso. Perfeito? Quantos são? Quais são essas tipologias temáticas? Vamos a elas aqui agora. A primeira tipologia temática são os temas que envolvem meio ambiente. Certo? A segunda tipologia temática são aqueles que envolvem a coletividade. E a terceira tipologia temática é aquela que envolve os grupos específicos. E vamos explicar cada um deles, tá? Relaxe, relaxe, monstro. Tá estressado por quê? Certo? Então, quando você for analisar um tema do Enem, sempre parta do pressuposto que sempre, em 100% dos casos, esses assuntos, essas grandes tipologias temáticas, esses grandes eixos temáticos serão cobrados no Enem.
100% dos temas do Enem são ou sobre meio ambiente, ou sobre coletividade, ou sobre grupos específicos. Beleza? Não tem o que surtar com relação a isso. Então a primeira coisa é saber disso. E é assim que você começa a interpretar um tema de verdade. Beleza? Por exemplo, o tema do último ano foi qual mesmo? Não lembro qual foi o tema do último ano. Sei que teve um tema do Enem que foi sobre valorização da herança africana. Certo? Quem lembra desse tema? Valorização da herança africana no Brasil. Valorização da herança africana no Brasil. Esse tema, ele se encaixa em uma das 3 tipologias temáticas. E aí, se eu te perguntar qual que é a que ele se encaixa, é número 1, número 2 ou número 3? Esse tema, ele é sobre meio ambiente? Bota aí nos comentários. Coletividade ou grupos específicos? Ele é sobre meio ambiente, coletividade ou grupos específicos? Ele é sobre o quê? Grupos específicos, certo? Porque ele fala sobre uma minoria de pessoas, minoria étnica, né? Minoria cultural. Então, a herança africana reporta a questão dos grupos específicos. Então, você entendeu como que a gente pode fazer para interpretar o tema? É só você ter isso na mente. Pega a lista do tema do Enem e veja vários temas, todos os temas, 100% dos temas estão nesse sentido, tá? Certo? Além de você ter que saber qual que é a tipologia temática, para você interpretar o tema da redação do Enem, você tem que saber ler a frase temática, ler o tema do jeito certo. Então, para você ler o tema do jeito certo, primeiro você tem que saber o que é um tema, certo? Então, coloca assim, ó, o que é um tema de redação? O que é o tema? O que é o tema do Enem? O tema da redação do Enem é uma frase temática dividida em 2 partes. É uma frase que se divide em 2 partes. E você tem que ser sagaz para entender que partes são essas, certo? E essas 2 partes são o quê? Situação-problema e comandos expressos. Mas vamos, em vez de chamar de situação-problema, vamos chamar assim, ó, a primeira parte, tá? A primeira parte. Vamos chamar essa primeira parte de expressão-chave. Certo? E a segunda parte, vamos chamá-la de comandos expressos. Não existe tema que só tenha expressão-chave. E também não existe tema que só tenha comandos expressos. O tema ele vai ter necessariamente essas 2 coisas. Exemplo, se o tema da redação for a importância da preservação do meio ambiente debaixo do Brasil,
Esse cara aqui, ele tem a expressão-chave e ele também tem comandos expressos. E se eu te perguntar qual que é a expressão-chave, você vai ter que me dizer que é o seguinte: expressão-chave sempre é ou a origem do problema, ou é a origem do problema, ou é o termo mais relevante. Eu coloco essas duas formas de você interpretar porque o termo mais relevante pode ser que seja confuso. Uma coisa mais relevante para você pode não ser para o outro. Mas quando a gente fala em origem, a origem da discussão. A origem da discussão é mais fácil. Tu perguntar assim, a importância da preservação do meio ambiente em debate no Brasil. O que está sendo discutido? Se eu te perguntar o que está sendo discutido, tu vai dizer, o que está sendo discutido é Brasil? Não, o Brasil não está sendo discutido. O que está realmente sendo discutido no Brasil é a questão do meio ambiente. O meio ambiente está em debate. Beleza ou não beleza? Então aqui eu tenho, essa aqui é a expressão-chave do tema. Não é palavra, porque tem mais de uma palavra, não é uma expressão. E aí a gente entra agora para entender o que são os comandos expressos. Comandos expressos são termos não tão importantes quanto a palavra-chave, mas que devem ser levados em consideração, certo? Porque são importantes, não tão importantes quanto a palavra principal, mas eles direcionam a nossa discussão. Os comandos expressos, eles direcionam o debate. Beleza? Então, se eu te perguntar quais que são as expressões-chave, são tudo aquilo que não é... Tudo aquilo... De novo, o que é o comando expresso? Tudo aquilo que não é expressão-chave. Você tem aqui a importância, preservação, debate e Brasil. A gente tem aqui o quê? A gente tem os comandos que direcionam o debate. Então, nesse tema, eu tenho que dizer que tem que se preservar, eu tenho que dizer que é importante, eu tenho que falar que existe um debate ou não sobre isso, e eu tenho que falar do Brasil, não tem jeito. Prof, mas não sei fazer redação sobre palavra importância, eu não tenho que saber falar sobre importância, você tem que saber falar sobre palavra-chave. Prof, mas caraca, eu tenho muita dificuldade, se o tema da redação vier sobre importância, como é que eu vou dizer, é importante, acabou a redação? Se mesmo que o tema venha dizendo que você tem que dizer importante, você tem que o quê? Você tem que mostrar que ele não está sendo tratado com a devida importância. A gente vai falar disso aqui daqui a pouco, na hora que a gente for selecionar e escolher as melhores ideias, tá? Mas por enquanto não se estressa com isso não, porque não tem problema, beleza? Então você já entendeu aqui sobre a questão do comando expresso e das palavras-chave. Uma outra coisa, se você desobedecer a expressão-chave, o que vai acontecer? Você vai fugir ao tema. Se você desobedece, desobedeceu, fugiu. Desobedecer. Deixa eu botar mais bonitinho aqui. Se você desobedecer, o que vai acontecer? Você vai fugir ao tema. E se você fugir ao tema, você zera a redação, certo? Se você por acaso desobedecer as expressões-chave, não necessariamente você foge ao tema, você pode tangenciar, você pode perder ponto, mas não necessariamente zera. Então, por isso que você tem que... Tipo, se eu falar sobre mobilidade urbana, se eu disser assim, a importância da preservação da mobilidade urbana, não falar de meio ambiente, o que eu fiz? Eu fugi ao tema. Agora, se eu falar de a importância, se eu trocar a importância por relevância, não acontece nada. Se eu trocar a importância por valorização, não acontece nada. Agora, se eu trocar meio ambiente, acontece tudo. Acontece o quê?
acontece a desobediência ao tema, acontece a fuga ao tema. Você entendeu isso ou não? Bota aí nos comentários se você entendeu, monstro. Beleza, então você já sabe como é que interpreta o tema de forma linda. Agora a gente entra na segunda parte da nossa aula, que é como que a gente escolhe as melhores ideias, certo? Não adianta você tentar escolher antes de interpretar, não adianta você ser afobado. Se você for afobado, você vai se estrepar todo. Então não seja. Primeiro interpreta com calma, para você não correr o risco de falar sobre uma coisa que ninguém te perguntou. Então, como que a gente escolhe as melhores ideias? Você vai estabelecer na sua mente 3 ideias, 3 coisas só. 3 palavrinhas só, ó, que é o planejamento CDA. O que significa o planejamento CDA, monstro? Planejamento CDA, muito fácil de aplicar. Todo mundo cantando. Planejamento CDA, muito fácil de aplicar. O C é a crítica principal. O D é o direito relacionado. E o A são os argumentos. Você precisa apenas dessas 3 ideias aqui para ter uma boa redação. Apenas as 3 ideias. Essas são as ideias mais importantes da sua redação. Não surta, monstro. Vamos começar com a crítica principal primeiro. A crítica principal é a mais importante das 3, porque é sobre ela que as outras 2 se debruçam, né? A crítica principal é a mais importante das 3, porque é a que vai determinar a escolha das outras. O que é a crítica principal? A crítica principal é a sua opinião. Não, vou colocar assim, ó. É a identificação da situação problema. Antigamente eu falava que era a sua opinião, e aí você se estrepa todo, né? Porque o que acontece? Exemplo. Se eu te perguntar qual que é a sua opinião sobre o tema, a importância da preservação do meio ambiente, aí o aluno falava assim, ó, o meio ambiente é importante. É uma opinião isso aqui. Só que é um lixo isso aqui, um lixo de opinião. Porque é uma opinião que não gera discussão, não gera debate. O que gera debate é coisa problemática. O que gera debate é o problema. Se na televisão só passasse coisa boa, ninguém assistia. Por isso que na televisão só passa desgraça. Porque o ser humano ele gosta de desgraça. O ser humano, brasileiro principalmente, ele está muito focado no problema, que é o problema que gera discussão. Então, esse tipo de situação aqui não é uma situação problema. Então, eu não vou usar isso aqui. A situação problema de verdade, ela acontece quando você analisa o tema e você identifica o problema latente nele. Então, exemplo de uma situação problema. Exemplo, o meio ambiente. É tratado com negligência. Profinho, mas eu não vou estar fugindo ao tema não, porque o tema fala de importância, eu vou estar falando de negligência. Entenda uma coisa, lembra que eu falei que na sua crítica você não precisa usar o comando expresso. Na sua crítica você tem que usar a palavra-chave. O fato de o tema ser sobre importância e você falar sobre negligência não faz você sair do tema, porque você pode dizer, olha, o meio ambiente é tratado com negligência, por isso que as pessoas não dão devida importância para ele.
certo? Então você não precisa usar a palavra importância para que o seu tema seja sobre a importância do meio ambiente. Só que na sua tese, na sua crítica, você tem que mostrar que está acontecendo um problema. Então, o que significa identificação da situação problema? É mostrar que existe um problema naquela discussão ali. Se o tema da redação é sobre a importância do lazer para o bem-estar e a saúde mental do jovem, qual que é a sua opinião? Ah, o lazer é importante? Acabou a redação. Mas aí o que você vai dizer então? Como é que é a forma de mostrar uma crítica? O lazer ele é visto com privilégio. O lazer no Brasil se mostra um privilégio. O lazer não é acessível a todos os cidadãos. A valorização do lazer, o jovem não valoriza o lazer como deveria. Certo? Então você está identificando ali a situação problema. Essa crítica principal, ela precisa de verbo no presente e ela precisa de palavra com juízo de valor e uma referência clara ao tema. Beleza, galerinha? Muito bom. Se não tivesse essas três coisas, você fez uma tese lixo. Crítica principal é o nome que a gente dá para a tese, né? Mas não quero entrar nesses nomes técnicos agora. Não surto com relação a isso. Na aula, a gente já viu na aula de 10 passos que na redação tem uma tese. Essa tese lá no planejamento, ela recebe o nome de crítica principal. Deixa eu deixar aqui mais bonitinho para você conseguir copiar se você quiser tirar uma olhada ali. Beleza, galerinha? Então você entendeu como é que é a crítica principal da redação do Enem. Depois que você escolhe a sua crítica, que é parte tranquila, tá? Uma das mais importantes, mas é bem de boa de fazer, aí você está autorizado a fazer o quê? A escolher os outros dois, direito relacionado e os argumentos. O direito relacionado, ele é importante para quê? Ele é importante para você tomar uma dimensão problemática do problema. Eu vou explicar melhor. Como é que eu vou explicar isso de jeito que você entenda, que qualquer pessoa entenda? O direito relacionado é aquele benefício que está sendo deixado de ser colocado em prática naquele tema, certo? É um benefício que deveria ser concedido à população, mas naquele assunto especificamente não está sendo. Certo? É um direito, literalmente um direito da Constituição Federal, então de alguma lei. Deixa eu ver qual que é a cor que eu estava usando aqui. Ah, tá. É um direito que está sendo negado naquele debate. E esse direito ele é um direito negado acerca daquele debate. Então, por exemplo, não foi legal ser acerca daquele debate, não. É um direito que está sendo negado à população. Negado a alguém ou a todos. No caso do meio ambiente, o direito é o equilíbrio ambiental, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. No caso do tema que a gente está trabalhando, né? Direito ao equilíbrio ambiental. Prof, não tenho. Não sei quais são os direitos. Calma que a gente vai chegar nessa parte, tá? Beleza, galera? Nesse tema aí, direito ecologicamente equilibrado. Não surte com relação a isso. Existem vários direitos que você pode usar. Direito à alimentação, direito à infância, assistência aos desamparados, redução à desigualdade. Se você quiser, depois
abra aí a sua pesquisa no artigo, o artigo 6º da Constituição Federal, ele tem vários direitos que podem ser citados aqui. Então, se você tiver acesso ao telefone aí, ó, procure o artigo, por exemplo, artigo 6º da Constituição Federal. Tem 12 direitos lá que servem para vários temas. Não só artigo... Não, tá? É um exemplo. Por exemplo, esse artigo aí. Mas tem outros, dezenas de outros direitos que você pode usar. Show de direito, você entendeu? Bota aí nos comentários, entendi, profinho. E aí agora bora para os argumentos. Os argumentos, galera, também são muito fáceis de você escolher. Argumentos você não cria, você escolhe. A seleção dos argumentos, ela segue a lógica do seguinte: crítica principal, por que argumentos? Vou explicar. Os argumentos são a causa ou a consequência do problema. Eu basicamente... Aí se você já me fala assim, já argumentou por causa e consequência? Cara, só tem como argumentar por causa e consequência. Não existe uma argumentação que não seja por causa e consequência no Enem, tá? Profinho, dá para argumentar por dialética? Dá para argumentar por dialética, mas no Enem não dá. Não inventa de argumentar por dialética. Eu nem sei o que é isso, profinho, então não precisa saber agora. Só para vestibulares mais complexos, que tem uma redação mais subjetiva. Um tema mais subjetivo. Então, se a gente pensa ali, por exemplo, no tema do meio ambiente, por que a gente chegou à conclusão da crítica, né? O tema é meio ambiente, a tese é: o meio ambiente é tratado com negligência. Por quê? Por conta do egoísmo humano, por conta da maldade humana, por conta da omissão do Estado. Então você percebe que as causas, elas são variadas, são várias causas que você pode usar, e são várias consequências que você pode selecionar também. Então se eu pego ali o direito, a maldade, o meio ambiente é tratado com negligência, existem vários que você pode usar, e nessa lista a gente tem a lista do demo aí, que são os 6 argumentos válidos para todo e qualquer tema. Profinho, mas não é batido não. Você tem milhões de seguidores, milhões de pessoas usando. Claro que não, monstro. Não fui eu que criei isso aqui. Isso aqui foi um recurso de memória que eu desenvolvi para você selecionar ideias que existem no mundo. Certo? Então, aqui a gente tem a lista de argumentos. O que vai fazer ficar batido ou não é a escolha do argumento. É o desenvolvimento desse argumento. Então, não surta, não viaja. A sua redação não tem que ser inédita. Tira isso das suas costas, tá? Certo? A desigualdade... Vamos então dar nome aos bois aqui, ó. O D é a desigualdade social. O E é o egoísmo. O M é a maldade humana. O O é a omissão do Estado. O A são os antigos pensamentos da população, pensamentos preconceituosos. E o I é a invisibilidade social. Muito bom, profinho, coisa linda. Então, basicamente, galera, cada um desses argumentos, ele tem uma explicação, ele tem um motivo. Por exemplo, a desigualdade social acontece quando existe uma pobreza, e quando a pobreza motiva a ocorrência do problema. Pensa em um problema em que a pobreza é uma das causas ou uma das consequências. Por exemplo, se eu falo sobre endividamento,
A pobreza é uma consequência do endividamento. Aí eu estou argumentando por consequência, entendeu? Parada não. Então, se eu falo assim, o endividamento ele gera pobreza. A pobreza ou a desigualdade social é uma consequência do endividamento. Então, estou argumentando por consequência. Agora, por exemplo, o meio ambiente ele é desvalorizado porque o ser humano pensa apenas na própria geração, não pensa no outro. Então é o egoísmo. É a causa, tá vendo? Então o egoísmo tem a ver com a pessoa pensa nela mesma, falta de empatia. O egoísmo, ele também, a desvalorização do meio ambiente também tem a ver com a maldade. Pessoas que são maldosas, não pensam, que realmente querem o mal da natureza, dos animais. Então, maldade tem a ver com a crueldade, bullying. Tem uma das causas que é a crueldade. A omissão do Estado o Estado ele é insuficiente. Ou o Estado não faz nada, ou ele faz pouco. Então é omissão total ou parcial. Antigos pensamentos são ideias retrógradas da população. Por exemplo, se eu falo sobre culto à beleza, em que a mulher tem que ter um corpo magro, é um pensamento retrógrado, é um antigo pensamento. Você fala que a população com autismo não é digna de ter uma formação educacional, é um antigo pensamento, um pensamento retrógrado. Invisibilidade social é um grupo de pessoas invisível. Se eu tenho um grupo de pessoas que é invisível, eu tenho uma invisibilidade social. Entendeu essa parada aqui ou não? Muito bom, galerinha. Isso aqui é top demais. Dá para você usar pelo menos 2 argumentos desse você consegue selecionar, certo? Então você escolhe. No tema nesse tema aí, a gente vai poder escolher da questão da meio ambiente, a gente pode escolher o egoísmo e a omissão do Estado. A gente pode escolher a desigualdade social, não sei se desigualdade, acho que não, mas a omissão do Estado e maldade humana, para falar sobre desvalorização do meio ambiente. Ou então, antigos pensamentos também, né? O pensamento antigo de que a natureza deve servir ao ser humano e não deve ser preservada, certo? E aí agora a gente parte para o nosso terceiro tópico da aula, que é como nunca mais ficar sem ideias. A partir do momento em que você tem uma ideia, a partir do momento que você consegue ter argumentos para vários temas, eu vou te mostrar como que você consegue ter essas ideias e não precisa mais ficar no branco, certo ou não? Profinho, como assim? Não tô entendendo nada. Vou te mostrar aqui agora. Lembra que eu falei que você consegue escolher pelo menos 2 ideias dessas aqui para todo o tema? Sim ou não? Beleza. Para cada um desses argumentos, a gente vai ter um repertório relacionado a ele. Vamos começar então? Vamos supor que você tenha escolhido a desigualdade social para ser o seu argumento. Toda vez que você escolher a desigualdade social, você também pode usar um repertório. Qual que é o repertório? Você pode falar do período colonial. Não vou explicar agora porque não vai dar tempo. Mas fica no seu radar aí. O período colonial, que começa lá no século XVI no Brasil, ele é uma das causas dessa nossa pobreza, dessa nossa escassez, da escassez do trabalhador, certo? Então, toda vez que você escolher o desigualdade social, você pode escolher também o período colonial como fundamentação. Toda vez que você escolher o egoísmo, você pode falar sobre Aristóteles. No conceito de animal político. Beleza? Que diz que todo ser humano é um paradoxo, né? Todo ser humano nasce buscando o bem comum, o bem da coletividade. Aí você vai lá e contradiz essa ideia, fala que na verdade não, que o ser humano é egoísta. Toda vez que você estiver falando sobre maldade humana, você pode citar Hannah Arendt.
mas cita com e depois renova, tá? Para não retoma, para não dar repertório de bolso, para não ser considerado repertório de bolso. Hannah Arendt tem um conceito da banalidade do mal. Toda vez que você estiver falando sobre omissão do Estado, você cita o Norberto Bobbio. E ele fala sobre o dicionário de política. Toda vez que você estiver falando sobre antigos pensamentos, você pode falar sobre o livro Casa Grande Senzala. Beleza! E toda vez que você estiver falando sobre invisibilidade social, você pode citar Simone de Beauvoir. É uma coisa linda demais, né, galera? É uma coisa doida. E eu tenho uma novidade para contar para os senhores. Que novidade é essa, profinho? Meu Deus, que novidade! Deixa eu ver se consigo mostrar essa novidade aqui. Deixa eu ver se consigo mostrar essa novidade aqui. Cadê? Aqui. Eu não estou aparecendo não, mas a minha tela tá, galera? Eu simplesmente preparei um e-book com 90 repertórios separados por autoridade. Então, ó, tem o Adam Smith, explica o que é o Adam Smith, relaciona a Agência Nacional de Águas, a descoberta da penicilina por Alexander Fleming, aí tem um relacionado com o tema Álvaro de Azevedo. Então, aqui só pode entender. É um guia completo de repertórios em que você não vai precisar mais ficar buscando na internet de repertório, vai estar tudo aqui. Então, são várias ideias, são 90 ideias, todas elas super desenvolvidas, com base em quê? Com base no Enem. Então, por exemplo, se você pegar uma página dessa por dia e passar o olho, ao final dos 100 dias, você vai ter repertórios sobre 100 coisas, né? São 90, na verdade. 90 dias. Então, aqui o artigo 226, artigo 3º. Então, se você quiser esse e-book aqui, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para tu comprar. Show de... Quanto que é, profinho? R$297. Meu Deus, tá muito caro! Socorro, profinho, meu Deus, 297 conto. Mas eu vou fazer por você para hoje, galera, por 97. Você vai poder parcelar esse valor em 12 vezes. Vão sair 12 vezes de R$ 9,70. R$ 9,70 para você não ter que ficar mais no branco. Vale a pena, né? Você pagaria R$ 9,00 para não sofrer o branco no dia da prova? Nem pagaria sim. Então vou deixar o link na descrição do vídeo para você comprar esse e-book bonitão, lindão demais, e você não sofrer no dia da prova do Enem, certo ou não certo? Show de bola, lindão! Então ficou linda a nossa aula, tamo junto, você aprendeu o que hoje? Como interpretar, como escolher, nunca mais ficar sem ideia. Fechou? Beijo, tamo junto, tchau!